Olá, eu sou a Rejane Viana da Fricotes da Charlotte e hoje eu vou ensinar para vocês esse case para caneca. Uma embalagem bem fofa, bem prática, fácil de fazer e super vendável agora no Dia das Mães. Ela tem um espaço para uma caneca, espaço para você guardar os seus sachêzinhos de chá e ainda dá para você colocar uma toalhinha aqui junto com ela. Essa é uma embalagem bem prática e bem fácil de fazer. Vamos ao passo a passo? Para o corpo da nossa peça, nós vamos precisar de um tecido de forro medindo 18 por 43, a mesma medida no tecido principal, já fixado na manta R1. Então, uma vez no tecido principal, com manta, mais o forro, medida de 18 por 43. A gente vai precisar, para a cestinha da caneca, 2 vezes no tecido de forro, medindo 18 por 20, a mesma medida de 18 por 20 no tecido principal, já com a manta, 2 vezes tecido principal, 2 vezes manta R1. Para nossa alça, a gente vai precisar de um tecido medindo 11 por 18. O que nós vamos fazer nesse tecido? Nós vamos dobrar ao meio, e aí a gente vai cortar a manta R1 medindo 5,5, né? Porque ele tinha 11, nós dobramos, ele fica com 5,5. Então, ela vai ter 5,5 por 18 para alça. Para nossa alcinha, onde a gente vai depois... a alcinha do botão, a gente vai precisar de um tecido medindo, ele tem aqui, ó, 4 centímetros por 12. E pro bolso, onde nós vamos colocar os sachêzinhos do chá, nós vamos precisar de um tecido medindo 16. Nós vamos começar fazendo primeiro o bolso, que é onde a gente vai guardar os sachêzinhos do chá. Então, eu vou pegar aquele meu tecido que tem 16 por 22, vou dobrar ao meio e vou costurar aqui toda a volta, deixando uma aberturinha aqui, ó, de uns 2 centímetros, que é por onde a gente vai desvirar. Então, ele vai ficar assim, ó. Costurei, aqui tá a abertura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido de forro, que é o tecido do corpo. Vou vir aqui com a régua e vou marcar 24 centímetros. Vou achar o meio aqui do tecido e vou posicionar aquele bolsinho que eu tinha feito. Também vou achar o meio dele. E agora aqui vocês vão prestar atenção. Essa parte que tá descosturada, nós vamos posicionar ela aqui, ó, na parte de baixo. Tá? Por quê? Então, aqui eu achei o meio, né? Meio com meio, porque eu vou costurar aqui toda essa volta e já aproveito e fecho aqui essa aberturinha. Então, eu costuro toda a volta e faço uma costura no meio, dividindo esse bolsinho em 2. Depois de costurado, nós vamos fazer a alcinha do botão. E lembra que eu falei que essa alcinha aqui, ela tem 4 centímetros por 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela como viés. Aquela dobra que a gente dobra no meio, leva as pontas, ó, pra dentro. E dobra novamente. E aí, nós vamos rebater a costura aqui em um dos lados. E aí, ela vai ficar assim. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, já achei aqui o nosso meio... E vou posicionar a nossa alcinha aqui. Vamos passar uma costura. E depois que a gente passar essa costura, nós vamos vir aqui, ó. Lembrando que eu tô colocando a alcinha do botão do lado que tá aberto o nosso bolsinho, ó. Então, bolsinho aberto, a alcinha do botão aqui no meio. Venho aqui, posiciono já o meu forro
O meu forro não, né? O meu tecido principal que já está com a manta. Deixa eu pôr uma clips aqui. E agora, o que que nós vamos fazer? Com a ajuda de uma régua ou de um cone de linha, nós vamos arredondar essa parte aqui superior. A gente vem aqui com a nossa régua. Deixa eu virar aqui o tecidinho. E vamos arredondar. Vamos arredondar só essa parte aqui de cima. Arredondou essa parte aqui de cima, nós vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma pequena abertura aqui em uma das laterais. Então, feito isso, quando a gente tiver já com o nosso corpo todo costurado, ele vai ficar assim, ó. Tecido aqui principal, a nossa argolinha aqui pro botão. Já rebati a costura para fechar onde a gente deixou a abertura, então já vai estar prontinho o nosso corpo. Feito isso, agora a gente vai fazer o cestinho da caneca. Para fazer a cestinha da caneca, a gente vai colocar direito com direito do tecido, né? Que lembrando que ele tem 18 por 20. Vamos costurar as duas laterais e a parte de baixo, deixando aqui, ó, a parte de cima aberta. Vamos fazer isso a mesma coisa no forro. Só que lembrando que no forro nós vamos deixar uma abertura na lateral, que é por onde nós vamos desvirar essa cestinha. Aí, depois que eu costurei, eu venho aqui com uma régua e nós vamos marcar aqui, ó, a caixinha de leite. Essa caixinha de leite, ela vai ter 4 centímetros. E eu tô contando ela desde aqui da pontinha, eu não estou contando a partir da costura, tá? Eu tô contando os 4 centímetros desde a pontinha aqui, ó. Então, eu vou marcar 4 centímetros, tanto no forro como no tecido principal. E aí, nós vamos fechar a nossa caixinha de leite. Nós vamos vir aqui, ó, eu risquei os 4 lados, a gente vem aqui, então, ó, por aqui a gente já consegue deixar ele bem alinhado, abro essa costura, aqui, abro essa costura daqui, e aí nós vamos passar uma costura nos 4 lados, tanto do tecido principal quanto o tecido de forro. Depois da caixinha de leite já costurada, eu vou encaixar o forro direito com direito. Então, eu encaixei o meu forro aqui dentro da cestinha e vou passar uma costura em toda a volta. Então, ele vai ficar assim, ó. Forro para um lado, o corpo para o outro. Encaixo aqui dentro, costuro toda a volta. Aí, agora, naquela abertura que a gente fez, a gente vai desvirar. E a cestinha vai estar pronta. Nós vamos fechar essa aberturinha aqui, na máquina ou à mão mesmo. Vamos encaixar o forro aqui pra dentro. E vamos passar uma costura de segurança em toda a volta da cestinha. Agora, nós vamos começar a montar a nossa cestinha. O que que a gente vai precisar? Então, eu vou vir aqui, né, já rebati a costura, a cestinha pronta. Venho aqui com a régua e marco 3 centímetros, tá? Então, da parte aqui de cima pra baixo, 3 centímetros. Aqui também, eu vou achar o meio. Vou marcar aqui. Vou vir aqui, ó, no nosso corpo. Vou achar o meio dele aqui. Vou achar o meio. Então, o meio está aqui. Vou vir aqui, ó,
E vou posicionar meio com meio, tá vendo, ó? Dessa linha que dessa marcação que a gente fez, achei o meio, ele vai ficar praticamente, ó, sobrando meio centímetro de cada lado. Aí, eu vou na máquina, então, deixo ele bem aqui acertado. E vou passar uma costura aqui, tá? Lembrando, deixar aberto, não vai pegar as duas partes do cestinho, tá? Então, a gente vai passar uma costura aqui. Cestinho costurado no corpo. Agora, a gente vai fazer e pregar a nossa alça da cestinha. Mas antes, ó, eu vou posicionar a caneca que eu vou usar aqui dentro. Se eu quiser aqui, ó, eu posso até dobrar, depende aí da sua altura da sua caneca. Coloco a caneca aqui dentro, certinho. E aí, eu já vou fazer a marcação da onde eu vou colocar o meu botão. Porque vai depender da caneca que você vai colocar aqui. Porque às vezes a caneca é um pouco mais larga, então é melhor você fazer isso com a caneca já aqui dentro. Posiciona aqui. De uma maneira que ela não fique tão apertada, né? Marco aqui, ó. Onde eu vou posicionar o meu botão. E agora, eu venho aqui e vou pregar o botão. Posicionei o botão e agora eu vou pregar. Lembrando, ó, que eu vou pregar o botão só nessa parte aqui do corpo, tá? Então, não vou pegar o cestinho, eu vou vir aqui, posicionar o botão. E aí, vocês vão pregar o botão. Tô usando aqui um botão maior, mas aí vocês podem usar o botãozinho que vocês tiverem aí em casa. Arremato aqui. Coloco de novo a caneca aqui dentro, vamos ver se ficou certinho. Encaixo aqui, porque agora a gente vai fazer a marcação da alça. Então, é sempre bom já estar com a caneca também aqui, tanto para pôr o botão, como para pôr a alça. Para fazer a alça, é bem simples. Lembra que eu peguei o tecido, aquele tecido que eu falei que media 11 por 18, dobrei ao meio, fixei a manta em um dos lados, e aí eu vou costurar aqui toda a volta, né? Toda a volta não, deixando aqui no meio uma abertura, e ele vai ficar assim, ó. Costurei, desvirei e vai ficar com uma abertura aqui, ó. Pra alça ficar mais firme, o que que eu fiz? Eu dobrei essa alça ao meio. Dobrei ela ao meio, porque aí ela vai ficar mais resistente. Pode fazer também já com alça pronta, mas aqui como é um pedaço pequeno, eu dobrei. E aí, eu fui na máquina e fiz 3 costuras, e ela ficou assim, olha, a alça. Bem resistente e bem firme, né? Porque eu dobrei no meio e passei uma costura. Usei minha máquina doméstica, eu não uso máquina industrial, e deu tranquilamente, é só vocês aumentarem o ponto. Aí, eu vou pegar aqui, ó, minha bolsinha e vou posicionar a minha alça. Eu costumo deixar aqui 8 centímetros, vamos ver se vai dar isso mesmo aqui, ó. É isso mesmo, então, vem cá, vou tirar a minha caneca daqui, vou vir aqui. Vou marcar 8 centímetros.
Aí, aqui eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado. Então, aqui, ó. 1,5 centímetro aqui. 1,5 centímetro aqui. Aí, eu vou posicionar a alça aqui, ó. No meio daquela linha que eu fiz aqui dos 8 centímetros. Na marcação do 1,5 centímetro. E vou passar uma costura aqui. Vou vir aqui e passar uma costura. Vou puxar ela pra cá, na mesma marcação aqui no meio, e vou fazer uma outra costura. Aqui a gente pode fazer aquele quadradinho de costura até pra ficar a alça bem firminha. Então, já tá prontinho o nosso case Hora do Chá. Aqui, ó, a gente vai encaixar a caneca. Está prontinho o nosso case Hora do Chá. A alça aqui eu já reforcei bastante ela. Aí, o que a gente vai fazer? Só encaixar aqui, ó, a nossa caneca. Colocar um chazinho dentro dos bolsinhos. E já está prontinho para levar para o trabalho ou para simplesmente deixar a sua caneca organizada dentro do armário, né? Uma sugestão que eu dou também é fazer uma toalhinha. Aqui eu fiz uma toalhinha simples, com a técnica de rocambole. Essa daqui ela ficou medindo 35 por 35. É uma toalhinha pequenininha, mas que a pessoa, na hora que estiver lá no trabalho, pode tirar, né? Colocar sua xícara, colocar um lanchinho. O que eu acho legal também é vocês podem fazer parcerias com amigas que façam canecas personalizadas, aquela amiga que faz biscoitinhos para vocês colocarem dentro. Então, assim, fica um presente bem original e bem completinho. E aí, uma artesã ajudando a outra. Ajudando a amiga, a confeiteira, a amiga que faz os personalizados. Aí, aqui é só dobrar a toalhinha, colocar aqui dentro. E tá aí, prontinho o case Hora do Chá. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.